reconstituição do corpo, dá automaticamente, e isto só não basta. Há os que se dão por amor. Sim, muitos e muitos se dão apenas movidos pelo ato sublime do amor, e isto é o essencial no momento de socorro, pois só o dinheiro não basta, ou se basta, é só pela metade, pois o ato de solidariedade, quando o acompanha, torna a dádiva mais sublime, toca no coração e o faz bater mais forte. Quando é preciso dar com o coração? A todo instante, sempre. O amor faz o maior milagre de regeneração da natureza, é por seu intermédio que a reprodução é feita em todos os reinos, é por seu intermédio que todo o mal é debelado e só por sua ação o impossível acontece. É, portanto, o ato mais sublime. Sim, sabemos que a fonte nasce por um infinito amor da natureza, com a finalidade única de dar a vida a todos os demais seres. Portanto, o amor é a fonte da vida e sem ele nada poderá estar, nada poderá ser, nem evoluir. Toda a natureza está predisposta à fonte de vida que emana do seio da terra, alimentando-a para sempre. O homem é, pois, seu predador. Sim, o homem mata a fronte, suja suas águas, polui os rios e mares, contaminando sua própria fonte de vida. E que pensar desse homem que, quando socorre, esquece do seu sentimento maior de restauração, que é o amor? É preciso modificar essa atitude agressiva e pensar que é fonte atuando e restaurando seu irmão, que fontes assim reunidas formam a maior, que dá vida a todos os continentes conhecidos e desconhecidos do homem, e que lhe é também uma fonte que se abastece na luz, na paz, no amor. Cuide para que suas águas sejam cristalinas, igual à sua fonte de amor eterno. 17. Do átomo ao infinito. Os que estão dando testemunho do amor do Pai terão muito que trabalhar. O plano se está reestruturando pelo sofrimento. É necessária a ajuda de todos. Qual o destino do mundo? Através da transformação por que ele está passando, tudo haverá de ficar em seu lugar, às vezes, até pelo sofrimento isto se dará. Há alguma coisa que o encarnado possa fazer para suavizar essa transformação? Se cada qual cumprisse o seu dever de amor, se todos se juntassem para bem servir, se todos se amassem, afinal, tudo seria mais ameno e feliz. É preciso estar presente. Sim, todos devem responder presente quando forem chamados, e há muitas oportunidades de trabalho, um sem fim de maneiras e posições que o encarnado tem para se pôr ao trabalho. Quando se dará a hecatombe? Nada se dará assim tão de pronto, a não ser um desastre atômico causado pela mão do homem, mas ele é o causador dessa transformação de agora, lenta e taxativa, é isto que está recebendo pelos seus danos à natureza. O homem é, então, o natural agente de destruição. Ele não foi criado para tal, mas se transformou também pelo seu próprio pensamento, por sua própria ação. Há os momentos de felicidade por o homem estar aqui, mas há maiores momentos em que ele destrói e aniquila através de sua própria ação. Então, como será o comportamento do homem em face dos acontecimentos? Ele continua como agente de destruição e dor. Não só destrói por sua vontade de ação, como está, também, poluindo com seu pensamento seu meio natural de ação. Já não há quase ambiente propício à vida na Terra. Tudo se está transformando e o homem se faz ouvidos moucos a toda a sua atuação nefasta. Quando é que o homem despertará? Será tarde demais, ele só sentirá seu efeito nefasto quando o mundo não oferecer mais situação para o desenrolar do seu tempo encarnacional. Tudo estará inóspito e o plano se transformará, tudo cessará, assim, tão gradativamente, que não terá retorno. Não há esperanças. Sempre há esperanças enquanto a vida estiver presente, mas seria preciso que o despertar fosse agora, para que companheiros dos homens, os animais, os mares, as florestas, as águas, as belezas naturais não fossem tão duramente atingidos. Aí, sim, tudo poderia florescer novamente para a vida. Está, portanto,
Na vontade do homem sua salvação e a do plano em que vive. A vida tornará a florescer. Sim, a vida é eterna, a natureza pródiga, e o milagre de Deus é eterno, mas o homem continua a não querer ver nem ouvir a vida ser vivida do átomo ao infinito. Se todos se lembrassem de que o dever maior está no respeito às coisas do Pai, estariam unidos em direção às fontes da luz, da paz, do amor. Limpe suas águas, corra para o mar, forme belas cachoeiras e se lance para a renovação. Viva. 18. Lugares do encarnado. Os que estão neste plano e se dão ao trabalho de redenção estarão se ajudando e a seu irmão. As vacilações do espírito quanto à sua intenção terrena. Como poderá o espírito interferir no seu próprio corpo físico sem que para isso perca suas características naturais? O espírito deverá estar dentro de seu propósito. Isto é importantíssimo para que possa influenciar ou, mesmo, modificar a intenção do encarnado que, com seu livre-arbítrio, poderá escolher sozinho seu caminho, não obstante não poder apartar-se do espírito que o anima. Mas, como se distingue a influência espiritual? Todos estão ligados, corpo e espírito. Todos os encarnados têm essa característica, mas é preciso que o estado emocional do lado físico esteja em perfeita harmonia em suas funções naturais para que o espírito, por meio dos seus pontos de comunicação, que são os chakras, possa passar, como a eletricidade passa por fios, e chegar ao seu terminal desejado. O encarnado, então, estará receptivo a esse movimento. Sim, o encarnado é o agente físico, ele tem propriedades físicas, naturais portanto. Então, a vontade se faz presente quando da atuação do espírito e o conjunto se modifica, se interioriza a vontade do Pai, e sai em sublimes ondas de salutares efeitos. O encarnado nada mais é do que a transparência física do espírito. Sim, o encarnado é o porta-voz do seu espírito, é o espelho de sua alma, é sua sensibilidade transmitida pelos seus sentimentos. Saibam todos que nada estará em seu lugar se os lugares do encarnado não estiverem certos. E que são lugares do encarnado? Seus chakras, seus pontos de intermediação com seu espírito, pois o trato espiritual será cada vez mais atuante se sua voz interior for ouvida nítida e clara, para que possa dar provas evidentes de sua grandeza divina. O homem é aquilo que ele é. O estado emocional é a ponte de transmissão. Podemos chamá-lo assim. Todos os motivos, todos os sentidos, todos os temperamentos, todas as ocasiões são propícias para o espírito se o corpo físico estiver em harmonia, estiver presente a operação transmissão. Assim se dá o encontro harmonioso do seu conjunto e, se todos os conjuntos estiverem harmoniosos, toda uma orquestração estará também, e o resultado será em benefício de todos os homens, planos, espíritos, ocasiões. E, assim, harmoniosos, tirarão a vida da própria vida da luz, da paz, do amor. Nada se consegue se não houver equilíbrio. Estejam atentos, é hora de harmonia para dar harmonia ao plano que se transforma. 19. A evolução da matéria. Os que passam por momentos aflitivos sofrem quando não creem nos desígnios de Deus. É preciso sempre ter em mente que tudo é governado, tudo é eternamente criado, tudo está em constante evolução. As experiências que o homem pratica são sempre com um único objetivo, evolução. Que é evolução? Sabemos da evolução do espírito, da sua dificuldade em se pôr sempre em alerta pleno, mas existe, também, e sempre foi tida como principal na vida do encarnado, a evolução da matéria. Como se processa esse esquema? A matéria se transforma sempre para alcance de um estado imediatamente superior, para dar continuação a seus elementos que também evoluem. Como isto se dá? A madeira, por exemplo, queima e, neste estado, transforma seu principal estado, que é sólido, em algo mais volátil. O fogo a consome,
mas desprende muitos outros estados de matéria em gases que se elevam e se juntam aos afins, deixando, às vezes, a destruição em seu redor, pois, tudo que se transforma, também morre em partes. Isso acontece com todos os corpos. Na verdade, todos morrem quando deixam seus primitivos estados. O ouro se transforma em algo mais precioso para o homem. É tirado da natureza, portanto, morre para seu estado primitivo, vai transformar-se no pertence que o homem deseja. Assim acontece com todos os minerais, a vida, enfim. Quando é que a forma original é mais importante que a transformação? Apenas no reino animal esse aparato é importante. O homem é a essência de Deus, embora todos os demais seres da natureza o sejam, mas o animal também possui a chispa divina. Nos demais reinos existe o poder divino. Aí está a diferença. Quando é que a transformação traz a evolução? Como isso acontece? O plano da Terra está sempre transformando-se. Ele é o primeiro agente de vida. Todos os seus motivos de vida estão em cadeia. São transformados também em escala ascendente, é claro, e portanto, a transformação da natureza é a mais importante transmutação de vida. O homem está contribuindo apenas na parte de destruição, que não pode ser confundida com evolução. O homem destrói, não querendo dizer com isso que os transtornos por que passa o plano, pela destruição do seu ambiente, signifiquem que ele esteja evoluindo. Não, a evolução é na alma da Terra, nos seus sentimentos que atingem sua estrutura física. A Terra se está elevando na escala da evolução e todos se sentirão sempre cada vez mais atingidos. Quando é que se sentirão os efeitos dessa transformação? Muito em breve, muito brevemente tudo e todos sentirão os efeitos da evolução no ar, na terra, no mar, e, assim, quem sabe, serão tocados pelo amor em conjunto, quem sabe se, pela morte, pela transformação, alcançarão o caminho exato que os levará às fontes eternas da luz, da paz, do amor. É preciso morrer a todo instante para renascer, nascer para a grande evolução. 20. Lei do perdão. Os que primeiro perdoarem terão primeiro a oportunidade de receber também o perdão, pois todo aquele que der provas do amor do Pai, primeiro por ele será amado. Na oportunidade se faz um homem. Todos estão cientes de que, se praticarem o ato de fé com caridade, estão se predispondo igualmente à lei do perdão. Que vem a ser lei do perdão. E a que rege todo encarnado que se volta para a caridade. Todos têm seus passados e, guardados nesse passado, estão suas oportunidades encarnacionais, pois o presente é um espelho dessa época, distante ou próxima, que rege todo um presente estado. Como se aplica essa lei? Muito simples. E por ser assim tão simples é complexa, pois necessita de um estado de alma para se expandir e atuar em todo o ser do encarnado, como um toque de uma corrente elétrica. Toque se expande pelo organismo, banhando de grandes benfeitorias. A lei do perdão então é física. Não sendo propriamente física, atua como física, pois quando esse sentimento, o perdão, pois ele é um sentimento, se põe em movimento, atua nas glândulas, nas células, e nesse momento, todo o conjunto vibra, trazendo para o organismo salutares efeitos de equilíbrio e tranquilidade, estado íntimo que traz felicidade e bem-estar. O momento do perdão, então, é importante. Primordialmente importante, pois no toque do perdão está toda uma experiência redimida, toda uma dívida saldada, e o encarnado, no presente, às vezes, está perdoando coisas e acontecimentos do passado, e isso é um degrau na evolução. Portanto, é bom perdoar. A lei do perdão é eterna. Sim, a lei do perdão é eterna e sempre renovada a cada encarnação. É um bem eterno, é uma fonte de renovação sempre presente na vida do encarnado e em todos os reinos da natureza. É preciso perdoar para renovar, nascer, crescer, viver. Como pode ter atuação no futuro essa lei divina? Simplesmente agora,
No presente, ela é tão ativa que constrói ou lança para o futuro sua atuação, que acompanhará sempre a centelha divina que se lança a cada oportunidade de encarnação. A lei do perdão é uma fonte de renovação constante, atuante sempre presente na vida do encarnado, e será por essa lei que a evolução será feita sempre. O homem atual respeita essa lei. Às vezes, ele até procura desconhecê-la, perdendo assim uma grande oportunidade de se dar, pois só perdoando somos perdoados. Assim, a cadeia sem fim de benfeitorias é lançada no plano terra, pois também o plano necessita dessa força conjunta para sua ascensão. Como estará a humanidade perante a lei do perdão? Fazendo uso constante desse ato, o plano terra terá sua vitória garantida e a humanidade estará compreendendo sua própria evolução, o homem dando testemunho do seu coração sentimento, dando provas de ser humano, trazendo para seu convívio o bálsamo salutar e eterno do perdão. A evolução está ligada a essa lei. Sim, todo ser que perdoa é perdoado, e essa infinita cadeia que se forma não será quebrada jamais, segue sempre em ascensão, juntando-se em correntes poderosas de auxílios, dando e recebendo, dirigindo-se sempre para a manutenção constante, inesgotável e eterna da luz, da paz, do amor. A lei do perdão é alicerce eterno de evolução. Faça uso dela para seu próprio bem e pela humanidade. 21. Hábitos, sua direção. Os canais naturais conduzem com perfeição as águas para o mar. É preciso que as águas corram por lugares suaves preparados pelo Pai, mas que possam seguir sem empecilhos ocasionais para se juntarem ao mar, destino de todos os rios. As dependências de um meio fazem com que muitos se extraviem do seu destino. Que são dependências? São hábitos que o encarnado adquire no decorrer de sua existência terrena por sujeição ao meio em que vive. O encarnado está sujeito a elas, mas é necessário que a escolha primeiro em seu íntimo, para que aí cristalizem e tomem forma. É necessário a acomodação das atitudes adquiridas ou cultivadas. Sim, para tudo que se torna um hábito é necessário esforço e quando o encarnado se predispõe a algo novo está se abrindo e dando entrada a situações que, às vezes, quando não são bem compreendidas ou bem escolhidas, vão causar transtornos e sofrimentos. É necessário, então, estar alerta para escolher os hábitos a adquirir. O encarnado se deixa levar, muitas vezes, influenciado pelo meio ou pela maioria. O homem cria o hábito de imitação, embora não lhe agrade em princípio mas, como é do todo, também toma parte e se entrega à novidade que, às vezes, o fará sofrer. É preciso estar atento para as emboscadas da mente, na sua escolha. Sempre é importante o encarnado, desprevenido, sem estar atento em sua guarda, está fadado à invasão de muitos hábitos e atitudes que, depois de instalados em sua rotina, será difícil remover. O ser humano é assim tão vulnerável. O ser humano é ingênuo em sua formação e é por isso que ele deve, e tem por obrigação, ser atento desde que se encarna, para que se forme, corpo e espírito, uma segura e forte sociedade, com entidade suprema do amor e bondade. Só assim terá sua guarda garantida. Então, é desde a infância que se começa o trabalho de identidade? Sim, o ser humano é material divino e, se bem trabalhado, orientado, será sempre divino. Não se deixará enveredar pelo mundo quimérico dos hábitos criados pela sua mente física, que, quando da sua encarnação, tem poderes sobre seu corpo físico. É como se fora um animal, ele é animal mas, sendo domado, dirigido, torna-se dócil, manso. É dirigido pelo seu dono, não está sob sua influência física, que é animal solto, indomável. É preciso trabalho para se adquirir hábitos salutares. Muito trabalho se dispensa a uma obra, seja ela uma tela de pintura, uma música, uma casa, um muro, uma flor, um sentimento, todos estão sujeitos à sua formação. Portanto, é trabalho dirigido,
seja pelo homem, seja pela natureza. O homem é um ser, a natureza é sua formação, e, dentro desse ser, está um trabalhador da seara do Pai. É preciso, então, ter cuidado em sua formação, pois assim sua mente física não terá primazia, não será quem o comandará. Qual o verdadeiro comandante de uma encarnação? Seus sentimentos ligados a seu espírito. Esses agentes são donos, legítimos dirigentes de um ser que se propõe à redenção, e não poderá transgredir, sob pena de expiação. Portanto, é preciso vigiar e cuidar para que todos os sentidos estejam numa mesma direção e que todos se juntem à luz, à paz, ao amor. Seus hábitos são sua direção. Tenha-os sempre claros, limpos e arejados. 22. Caridade, ser caridoso. Que todos possam alcançar o amor do Pai, que todos possam distribuí-lo sempre, para que se forme a corrente que fará frente às asperezas do plano. Que o amor e a paz estejam com todos. O grande alicerce de toda a humanidade é a caridade que todos trazem no coração. Fale sobre a caridade. É o sentimento da alma humana que está sempre presente aos atos de todos, pois é por esse sentimento que se constrói toda uma vida. Quem tem caridade em todos os seus momentos tem a finalidade certa na sua existência terrena. Que vem a ser existência terrena? É, como todos sabem, o tempo que o espírito fica encarnado. Mas é preciso atentar para todos os acontecimentos na vida desse encarnado e seus atos e atitudes são estruturados no sentimento da caridade, pois o próprio ato do seu nascimento está envolto em caridade. Mas é preciso sempre saber distinguir o que é caridade e o que é ser caridoso. Um sentimento não tem nada, ou quase nada, com o outro. Ele tem guardado em seu íntimo e o outro, ele externa a seus irmãos. Um veio com ele e o outro convive com ele. Um é alma, o outro é coração. Como podem assim estar? São estruturas que alicerçam o ser humano, e a caridade do amor e a caridade do gesto são iguais, mas profundamente diferentes. Um ele dá e o outro ele tem para com o seu coração. Um sai e o outro fica. Como se dá esse estado? Quando o ser humano pratica a caridade de servir, está dando a outro ser, seu apoio, seu amor, sua solidariedade, sempre no sentido de dentro para fora. Quando tem caridade, está em seu coração, é seu estado natural. Ele supre seu organismo com a caridade de servir-se a si próprio. É a força propulsora que movimenta todo o seu ser constituído, é o alimento do seu coração. E, quando esse ser está em alfa, está demonstrando toda a sua caridade ao Pai, está em comunicação direta com sua fonte. Portanto, é muito minuciosa essa diferença, como é tênue e sutil estabelecê-la. Quando se tem e quando se é, são estados parecidos, extremamente iguais, mas diferentes. Como o homem se porta entre esses dois sentimentos iguais mas tão sutis? Estando ao natural, falamos ao natural quando ele deixa fluir todo o seu potencial de amor. Aí ele sente o que, realmente, está acontecendo, e esse sentimento duplo é repartido sem ele sentir, flui. Estando, portanto, aberto está o natural, nada o impede de ser espontâneo, e nessa hora é que tudo se esclarece a vida do homem e ele é seu sentimento, íntegro, aberto, polivalente, direto, ativo. O amor está constituído de toda uma gama extensa de sentimentos variados, que compõem a alma humana, e um deles é caridade, polo magnético que chama-se todo o potencial energético e restaurador do ser humano, que é semelhante à sua fonte, e que se mantém sempre ligada à origem central que está na luz, na paz, no amor. Sua caridade, você sabe distingui-la. Averigue e sentirá que o tempo se vai. 23. O viver é servir. Quem levar seu coração livre de qualquer impedimento tomará-se a incumbência de servir ao Pai, dando tudo aquilo de que seu irmão necessita. Esteja você também preparado sempre, é hora de proteger.
Os problemas diários estão levando o homem a ficar muito preso às suas conquistas temporais, esquecendo-se, entretanto, de servir a Deus. Que é servir? É a obrigação principal do encarnado aqui deste plano. O servir está sempre presente em todos os reinos da natureza, em toda a manifestação de Deus. Então Deus é servir? Nunca uma palavra, um sentimento dá poderes a Deus, pois Deus é único e irreparável, Ele é. Portanto, o servir emana dele e é por esse sentimento que os homens convivem entre si com os reinos da natureza. Qual o potencial humano em servir-se? O homem sabe que a toda hora ele está servindo, e quando serve nada mais faz do que abastecer-se na fonte divina do plano oculto. Como poderá ser assim tão direto? Muito simples e natural. Todas as coisas dos reinos envolvidos prestam-se a si próprias essa ajuda, pois a caridade do servir a ser humilde no gesto, e a manutenção do homem está bem clara quando ele se propõe a dar proteção. Pois seu mecanismo interno está formado nesse sentido, seus próprios órgãos internos servem-se uns aos outros, todos em conjunto formam o todo, mas o servir é o elo que une e comanda todo esse mecanismo. Então o viver é servir? Sim, o viver é servir ao todo em particular, pois as células do organismo possuem sempre a faculdade da renovação e, o que é renovação, senão o ato de servir em escala ascendente? Uns alimentam os outros para que a vida continue. O servir é caridade? Sim, principalmente quando está junto à humildade, pois todo aquele que é humilde está servindo, mas nem sempre o que serve é humilde. Então, esses dois sentimentos caminham lado a lado, para que possa ser cumprido com mais intensidade seu objetivo, que é o da renovação. O homem está de plena posse desse sentimento. O homem sabe que sem ele nada se acrescenta em seu viver, mas o poder da ambição, às vezes, tira-o do seu caminho natural. Então, ao invés de servir a seu semelhante, ele quer que lhe sirvam todos, desde o mais íntimo ao mais poderoso. Ele quer ser o centro do universo, e não sabe que o centro nem sempre está no meio, pois ser centro é dar sem atentar a quem dá. O centro pode estar dentro ou fora, no meio ou na periferia. Ser centro é dar aquilo de que o nosso companheiro necessita. O servir é, então, uma força. Naturalmente que é uma grande força propulsora, que rege todo o universo, pois por esse sentimento conjugado está a base da ascensão de todo ser. Começa a vida quando se servem uns aos outros. É natural que a base seja alicerçada por todos os sentimentos e, em conjunto, todos formarão o primeiro estágio da alma humana, servindo-se a si próprios. Qual o poder de servir? Está no coração do homem como na semente da flor, no ar, no coração, tudo e todos estão no mesmo diapasão, dando e recebendo. Assim não se perderá nunca a finalidade do ser humano. Estão todos buscando o veio d'água que se espraia na superfície, mas que tem seu nascer nas profundezas da terra. Sempre é importante o auxílio, são companheiros todos e o sentimento base de servir-se a si próprio está envolvendo a todos que buscam, incessantemente, o caminho da luz, da paz, do amor. O servir-se a si próprio é um dever do homem. O servir ao Pai, sua devoção. 24. Caminho feito. Que os momentos dos homens sejam, todos, dirigidos ao amor e à caridade, para que possam atingir sua finalidade principal, que é o amor distribuído entre irmãos. O acaso será uma oportunidade do homem? O acaso não existe propriamente, todos os acontecimentos já estão programados, também assim os recebimentos. Não há interferência do homem nessas oportunidades, quase nenhuma. O homem está predeterminado aos seus acontecimentos, e quando nos referimos a acontecimentos, acasos, estamos nos referindo aos acontecimentos espirituais, não confundindo com os atos banais na vida cotidiana. Destes, nós não nos ocupamos, pois achamos desnecessário tratarmos desse assunto. Isto é do plano do encarnado,
do seu momento encarnacional e que não leva a nada. Portanto, tratamos de auxílio ao homem, analisando juntos seus acontecimentos. O homem está determinado a este ou aquele fato. Sim, quando o homem caminha, ele já encontra seu caminho feito, só que ainda por descobri-lo, e, se sua tenacidade, seu desempenho, é bastante forte e determinado, ele o conseguirá. Como são esses estados? Latentes no âmago do encarnado, mas adormecidos, como é do conhecimento de todos. O homem que se encontra ativo, atento, sabe quando lhe chega um momento propício à retomada daquilo que é seu, e, então, se lança ele com toda a avidez e, por certo, encontra o fio que se lhe estende, como ele vai desperto, é proveitoso para seu estado de encarnado, pois assim poderá caminhar amparado naquilo que é seu, produto do seu trabalho em outras ocasiões. O homem está sempre ciente de seus deveres, dos que lhe estão afins. Nem sempre, muitas vezes ele está adormecido e não se dá conta de que seu tempo se esgota, perde muitas e muitas oportunidades de encontrar sua saída, que, muitas vezes, está à sua frente, mas, como está distraído, não a vê. Como deve proceder o homem? Cuidando em essencial dos seus sentimentos, tendo, de antemão, sempre passadas e repassadas todas as suas atitudes, para que esteja sempre atento às suas descobertas, que podem ser sempre as que mais procura, e não as vê, simplesmente, por sua desatenção, por estar ocupado com frivolidades. Como se dão acontecimentos de reencontros na vida do encarnado? Simplesmente como se dão todos os seus acasos, naturalmente, sem que ele os perceba. Mas é preciso ter toda a visão interior sempre atenta, para poder aproveitar sempre as ocasiões de evolução que lhe são mostradas pelo oculto do universo, que guarda todo o passado e projeta o futuro neste presente estado. E preciso encontrar sempre os momentos atuando nesta oportunidade encarnacional, para que o homem se sinta mais perto de sua fonte, eterna e atuante, dando e recebendo energias restauradoras, que se acham à disposição de todos, pois, para ir buscá-las, é só ter vontade e coragem de fazê-lo. Elas estão à disposição, sempre, eternamente, na luz, na paz, no amor. Meu filho já se equilibrou no seu momento encarnacional, tanto que possa ir à fonte da vida eterna, trazendo auxílios para todos. 25. Alcance de um objetivo. Quem estiver sempre à disposição do alcance de Deus estará levando no coração a chama acesa que ilumina todos os caminhos. Que o nome de Deus seja uma constante na boca do homem, para que ele possa percorrer e alcançar seu objetivo. Que venha a ser objetivo. Todos os encarnados, espíritos devedores, estão neste plano com um objetivo, o do alcance de bens maiores. Detalhe objetivo do homem. O homem encarnado está sujeito a toda sorte de chamamentos, ativos e passivos, que lhe toldam e, muitas vezes, distraem sua mente física, dando oportunidade a que interferências se deem em seu viver, trazendo assim para sua finalidade o desprazer e o fracasso. Como os chamamentos são ativos ou passivos? Ativos são todos aqueles que se abatem sobre a vida cotidiana, trazendo para a vida do homem muitos dissabores, pois sua mente física, às vezes, não suporta o desequilíbrio e cai em desarmonia. Portanto, é preciso que o homem se torne vigilante sempre, para que nada possa interferir em seu proceder, pois, estando o homem encarnado, está também sujeito a oscilações de seu temperamento, e isto faz com que ele se sinta ameaçado. Portanto, neste estado está comprometido em seus sentimentos. Já o chamamento passivo é aquela sugestão que o próprio íntimo faz, transformando totalmente seu pensamento, trazendo para seu viver um rumo diferente daquele a que ele se propôs e, então, estará perdida uma oportunidade encarnacional, já que seu objetivo não se impõe ao seu viver. E ele, indolente e completamente dirigido, perde sua personalidade inicial, e fica à mercê do novo objetivo,
que se lhe impõe, transformando todos os seus planos encarnacionais. Como pode isto acontecer, se o espírito é soberano em sua escolha? Ele é soberano, mas está, também, sob jurisdição de todo o seu conjunto, e os meandros de uma encarnação são profundos, trazendo para o ser constituído muitas direções. Então, não é tão fácil o alcance de um objetivo. Não é, realmente. Muitos fracassos são motivados pelos seus próprios donos, pois a invigilância que se torna a grande aliada do objetivo passivo, que transforma, direciona e impede o alcance de um ou qualquer ponto desejado. Estamos vendo que o viver do encarnado está sujeito a interferências desta natureza, por isso, é importante frisar que é preciso ter seu íntimo íntegro, para que o que se pretende se alcance, e, para isso, existe a parte principal que sempre seja clara, centralizada, que o homem constituído seja amor, esperança e caridade. Que poderá ter como suporte a interferência dessa natureza. Naturalmente, já é do seu conhecimento, a caridade, o amor, a fé naquilo que se quer alcançar, dando sempre muita atenção à clareza dos sentimentos, para se ter a certeza de um programa. Primeiro, temos que ter sua direção sempre em atenção constante, para que se possa alcançar o sublime objetivo que é a evolução, o alcance de planos, a centralização de todo um poder maior que, unidos, todos os homens possam alcançar, transformando este plano de amarguras em um plano de benfazejas alegrias e suave despertar, para que, juntos, se dirijam às fontes da luz, da paz, do amor. Os objetivos são fontes que sustentam uma evolução, tenham-nos sempre claros e radiosos e alcançarão a meta desejada. 26. Lembranças para o futuro. Quem trouxer lembranças será sempre acalentado por elas, pois a cada qual conforme seus atos, e os atos e acontecimentos passados dão testemunho, também, da imortalidade do espírito. Que todos possam guardar suas lembranças para expiação de faltas. A curiosidade do momento, às vezes, traz boas lembranças. E que são lembranças? São achados, são oportunidades que têm um encarnado de viver e reviver vidas passadas dentro de um critério de corrigir e analisar, para que todo aquele que as tem possa redimir-se e, neste presente estado, completar-se nos ensinamentos de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, pois assim terá a recompensa do amor do Pai. Que são ocasiões? São tempos que se apresentam na vida do encarnado, são sensações diversas, são atitudes que ele, involuntariamente, toma sem que tenha conhecimento de causa e efeito, é como se fora um relâmpago iluminando a escuridão de seus sentidos. E, quando esse momento mágico acontece, um sem número de ocasiões se fazem presentes. Há oportunidades, então, de encontros em diversas encarnações. Sim, é o que mais acontece, mas nem a todos é dado esse conhecimento. Às vezes, essa oportunidade é para que se possa redimir faltas passadas ou, então, para que ambos ou muitos se interneçam ao depararem uns com os outros e formem, assim, um grau de afinidade que os manterá diferentes de muitos e tão parecidos entre si. Existe, então, o reconhecimento recíproco. Nem sempre isso se dá, às vezes é apenas de um dos encarnados, mas não excluímos muitos casos em que o reconhecimento, o reatamento de lembranças e situações se dá de pronto, avassalando as emoções com grande sabedoria, a sabedoria dos sentimentos, que rege todo e qualquer estado. Então, é necessário estar-se vigilante sempre. O estar vigilante sempre é importante, mas nem sempre esse estado é primordial para acontecer. Existem oportunidades alheias aos estados, e acontece. O homem é sujeito sempre, é regido por vontade superior. O homem está regido por vontade superior, mas conta seu livre-arbítrio, como sabem, mas esses acasos não pertencem a nenhum desses casos. O acaso é uma transmutação no tempo e no espaço,
Ele existiu e está contido nos pensamentos desses espíritos. Foram eles que o formaram. Então, fica na memória cósmica, sempre à disposição e como lastro indissolúvel desses mesmos espíritos, que se dão e são amigos e companheiros para sempre. É primordial, então, o acaso. É um dos importantes alicerces da evolução e serve como base, também, para uma permanência amena no plano Terra, pois todo aquele que tem lembranças vive acompanhado e sabe do seu caminho, reconhece seus companheiros e os laços de companheirismo são eternos forjadores de lembranças e ocasiões que regem todas as encarnações, pois o passado é sempre um marcante presente e será, muitas vezes, um glorioso futuro, pois o futuro não tem fim. Saibam que, para ser prolongado o estado atual, é necessário que forças se unam em redor de um bem comum. E, como o companheirismo, o reconhecimento e o amparo andam sempre juntos, é bom para todos que se apoiam, que se equilibram, que se amam, fortalecerem aqueles que caminham na solidão dos sentidos mas que, assim irmanados, possam sempre alcançar juntos a direção exata das fontes eternas, fontes vivas da luz, da paz, do amor. Você já reconheceu seu passado e sabe aproveitá-lo no seu presente, lançando essa lembrança para o futuro. Confira. 27. Sabedoria. Os que passam pelos caminhos da caridade estão dando testemunho do amor do Pai e sabendo distribuir suas bênçãos, estão canalizando paz para o plano Terra. Que todos sejam felizes e que tenham paz. A sabedoria do encarnado está fortemente arraigada a seu passado encarnacional. Que venha a ser sabedoria. Sabedoria, como nós entendemos, não é a sabedoria adquirida em faculdades e centros de ensino. A sabedoria do espírito é como ele se conduz entre irmãos. A sabedoria de ser do espírito implica então em muitas vivências em diversos planos. Sim e não ao mesmo tempo, pois toda a vivência do espírito é acumulativa de conhecimentos e experiências, pois nem sempre é permitido experimentar esse conhecimento em algumas encarnações. A sabedoria é todo o acúmulo de ocasiões em que o espírito se prova, dando oportunidade a si próprio para que aprenda. Então existe um estado próprio para que esse sentimento seja um acontecimento. Sim, o momento da experiência encarnacional já é uma oportunidade única, mas nesse mistério é preciso que haja condições favoráveis para que esse sentimento desabroche. Então, sabedoria é um sentimento. Sim, a sabedoria consiste unicamente em saber sentir e saber, no momento exato, discernir seu comportamento, sua atuação, para poder sempre ajudar, dando sua contribuição ao meio em que atua. Mormente se esse meio é hostil e contaminado por vibrações negativas. Aí o espírito atua com sabedoria, garantindo sua ação benfazeja. O homem encarnado está portanto sujeito à sabedoria do espírito. Naturalmente. Espírito, não estabelecemos diferença, seja ele encarnado ou em seu mundo natural. Todo espírito adquire sua sabedoria de vida em todas as suas atuações. Portanto, também é preciso tempo, paciência, perseverança e bom ânimo para adquirir a evolução com sabedoria. Como é a atuação direta nesse sentido? O espírito está, a todo momento, provando-se para que ele também possa distinguir seu caminho evolutivo, pois a finalidade máxima de toda sabedoria adquirida é a evolução. A evolução é um caminho constante. Natural que o único objetivo do espírito seja sua evolução, para que ele tenha mais oportunidades, sempre crescente, de servir ao Pai, pois quanto mais ele consegue oportunidades, tanto mais ele serve, e toda uma cadeia de conhecimentos se fará presente na vida de cada um. O homem é sujeito a contratempos de última hora. Sim, o homem, espírito encarnado, que aqui está para sua evolução, está também sujeito a toda sorte de ocasiões, boas ou más. Mas, quando tem seu eixo bem centralizado, tem atuação direta nos conhecimentos já adquiridos e estará sempre benfazejo e prestimoso, sempre servindo e aurindo ao mesmo tempo,
pois estará pondo em prática aquilo que aqui veio fazer, mas nunca perdendo seu contato direto com sua origem, pois todos serão um e um será todos, buscando-se pela eternidade, e a todos é permitido buscar energias nas fontes eternas de consolo e evolução que são as contidas na luz, na paz, no amor. Sua sabedoria está clara em seu coração, de modo a que possa circular também pelo coração do seu irmão. Reflita. 28. Trabalho a dois. Os que dão apoio e proteção a todos os seus irmãos de plano estão merecendo toda a proteção dos governadores do plano oculto, que sempre estão atentos aos acontecimentos do plano Terra. Quem trouxer a estrela estará em claridade e iluminará, também, seu irmão que passa. O trabalho a dois é muito importante para a evolução do espírito. Que é trabalho a dois? Todo momento é oportuno para desenvolver esse tipo de trabalho, pois o encarnado não pode viver solitário, e sempre necessitará de auxílios para sua segurança. E quando forças se juntam, tornam-se mais poderosas. E, se não fossem essas necessidades, o duplo em todos os acontecimentos espirituais é vital, portanto, o trabalho a dois é aquele onde existe o protetor e o protegido. Ambos se dão com garantia e equilíbrio, ambos se fortalecem. Como pode progredir esse trabalho? A constância, a persistência, a manutenção de todo o intercâmbio é primordial nesse campo de ação, pois sempre existirá equivalência entre as partes. Se um dá, também recebe. De qualquer maneira, passam fluidos de uma outra parte. Ambas estão numa mesma sintonia e produzem um campo de força que atua no ambiente, dando forças a todos os irmãos que lhe estejam próximos, pois age como uma imantação e, naquele instante, todos se beneficiam. Poderá então existir a manutenção desse intercâmbio? Pode e deve, tem que existir, pois é uma obrigação ambiental, todos estão num mesmo diapasão e, portanto, produzem a mesma sintonia de som, e quem está em harmonia produz harmonia, e todos juntos formarão uma orquestra, a grande sinfonia da evolução. É preciso, então, o intercâmbio constante. Se não primordial, pois a frequência é a base de uma ou qualquer comunicação, e quando dois pontos se comunicam formam uma linha reta, constante, cheia de força, dando e recebendo, para que todos saiam lucrando. Assim há um companheirismo, assim há um caminho a dois, todos se juntam, todos ganham em manutenção e progresso. Existe, assim, a necessidade de dois para o alcance de um bem. Existem sempre dois, 3.000, pois todos formam como duas fontes que se interligam, são pontos de abastecimento. É preciso sempre exigir a presença do afeto para que ele se incumba de unir essas duas fontes, pois, a tudo, se recebe. Qual o poder de atuação? Infinito, eterno, pois duas fontes, duas forças que se juntam, em qualquer oportunidade, não se separarão jamais, pela eternidade caminharão num recolhimento incessante, sempre fluindo para que novas forças se juntem, e assim caminham, fluindo e refluindo. O homem é um ponto, uma multidão é uma força, e todo esse potencial canalizado para o bem comum se torna poderoso. Portanto, os homens podem dar sua força para juntos implantarem aqui, neste plano Terra, a posse de um bem comum, que é a paz, garantindo assim a vida neste plano, e todos os pontos juntos formarão uma grande força que se dirigirá sempre, eternamente à luz, à paz, ao amor. É preciso deixar fluir sua vontade de amor, para que o foco de paz recaia sobre o plano Terra e o faça mais feliz. 29. Liberdade encarnacional. Que todos caminhem levando sempre seu coração puro de interferências. É preciso ser livre para alcance de pontos importantes de evolução. Que é estar em evolução. O ser livre traz a direção exata do seu caminho, mas uma necessidade imperiosa de estar atento. O ser livre e o estar atento são pontos de referência de uma evolução. São,
O ser livre expressa o pensamento sem condicionamentos. É preciso ver claro para poder escolher. É preciso ter seu pensamento organizado para poder separar, e nada mais certo do que estar atento, pois a atenção no seu viver traz para o encarnado sua liberdade encarnacional. Que é liberdade encarnacional? Sempre que o espírito está encarnado tem deveres e obrigações para consigo mesmo e para com seu meio. É necessário que todo o seu potencial energético esteja centrado naquilo que ele deseja fazer. Para a obtenção do seu objetivo, o encarnado tem por obrigação estar ligado nisso, não deve e não pode ter um mínimo de distração, não pode olhar para os lados, pois, não se distraindo, não será levado por circunstâncias várias que o impedirão do cumprimento de seu propósito. Como deve proceder o espírito? Em princípio, ele tem que dar toda a sua atenção fluídica, pois, quando se acha no corpo físico, tem um adormecimento em sua sensibilidade, tornando-se como que alheio ao seu proceder. É nesse momento que entra um grande suporte de sua tarefa, que são seus amigos, seu grupo de apoio. É preciso que essa ligação não se quebre, pois é o sustentáculo de todo um programa. O grupo de apoio é primordial. Sim, é um conjunto todo, requer trabalho e toda a atenção à descida do espírito na carne. Parecerá tão simples o viver, mas não o é, pois, em toda descida do espírito, movimenta-se um conjunto dos que lhes servem de apoio, e eles estão vendo que tudo é feito em conjunto. Só um homem encarnado, com sua personalidade física, que vive isolado de todo o seu meio, sendo egoísta e prepotente, tende ao sofrimento. Como pode ser livre se o prendem grandes apreensões? O ser livre e o estar atento não implicam em seus sofrimentos físicos, seus afazeres e suas obrigações terrenas. Esses acontecimentos nada mais são que meros acontecimentos. Tudo não passa de percalços completamente esquecidos quando ele encontra seu verdadeiro motivo encarnacional, que é a sua evolução, sempre constante e segura quando existe a plena ligação com todo o seu conjunto de apoio, com todo o seu propósito encarnacional. Estarão ligados eternamente entre si. Todos os propósitos espirituais fazem parte da bagagem de um espírito, e ele sempre, em qualquer do seu momento encarnacional, os põe em prática. Esse sentir é uma renovação sempre constante daquilo que é seu, do seu propósito, e, sempre que está livre das amarras da encarnação, ele está em seu grupo, atuando, dando e recebendo, aurindo do cosmos suas forças, eternas mantenedoras do seu equilíbrio, que estão nas fontes da luz, da paz, do amor. Como estará seu propósito encarnacional? Livre, claro, pleno. 30. Ouça sua voz interior. Que tenham paz e que o sintam seu próprio coração, para que possam interpretar os desígnios do Pai. Saberão todos os seus lugares quando chegar o momento da decisão. Os poderes da razão aclararão a mente dos homens. Que são poderes da razão? São todas as decisões que o homem terá de tomar quando sua intenção o levar a escolher, e, para que essa decisão seja acertada, é preciso que o homem tenha claro seu motivo maior, a intenção de sua encarnação. Como atuam tais poderes? É preciso estar consciente de todos os seus momentos e, para tal, há uma necessidade de ver claro, portanto, toda atenção é um motivo maior que terá sempre que ter quando de sua decisão, e é nesse momento que ligações invisíveis são tão presentes, são tão nítidas, que o homem interpreta como se fora a voz da razão, mas essa razão nada mais é do que seu íntimo despertado, como se abrissem portas e fendas à sua frente. Portanto, é preciso grande sensibilidade sempre alerta, para que esses pequenos, mas grandes, momentos não se percam. O homem tem seus devaneios e, nesses momentos, pode perder sua ocasião. Todo encarnado tem sempre assistência de seu guardião, vamos chamar, mas nem todo encarnado está em silêncio para poder ouvi-lo. Esse é um dos pontos essenciais, o estar em silêncio, já que para se distinguir a voz da razão, como é conhecida,
Não poderá ele estar ouvindo outros sons, pois é sabido que a faculdade de ouvir e distinguir é uma só. É preciso estar atento. Quando é que se restabelece uma ligação dessa natureza? Sempre está restabelecida, pois nunca foi interrompida. O homem é que se desligou dela. Ele, tão acumulado de interesses, já se distanciou de seu interesse maior, já não sabe aonde ir e nem sabe a quem ouvir, esquecendo-se de que o que procura está dentro dele mesmo. Não sabe que seria muito feliz se aprendesse a dar mais do que receber, se ouvisse mais do que falasse. A razão está no íntimo. Sim, a razão é o íntimo refinado, é o íntimo autêntico expandindo-se para a periferia, dando a direção exata ao homem que se debate contra as grades da prisão, e é por esse motivo que todos devem sempre ter suas intenções voltadas para dentro, pois é aí que guardam os desígnios de toda a sua caminhada. A voz interior é a mesma voz da razão? São iguais. A voz interior é a que direciona, a voz da razão é a que escolhe, e a que dá a direção no caminho escolhido. A voz ou as vozes são múltiplas, são facetas como no diamante, mas são distintas, uma rege, outra direciona. O homem será feliz quando aprender que o que tem dentro é o mais importante em seu momento encarnacional, é a parte que o impulsionará a outras fontes de sabedoria e poder, e que sempre estão à sua espera, dando e recebendo eternamente, e essas fontes imorredoras de auxílios estão na luz, na paz, no amor. Você é uma fonte de vida, deve ouvir sua voz para que seja, em consequência, ouvido pelos seus irmãos. 31. Elo de ligação. Os que chegam trazem a incumbência da redenção do plano. É preciso que essa espera seja feita com compreensão e harmonia, para que o plano da Terra tenha os benefícios programados. Que assim se processe. Os suportes de um plano estão na sua programação. Para que uma programação seja vitoriosa é preciso que seus componentes tenham fé naquilo que se propõe a fazer. É importante um programa ter por alicerce a harmonia. Naturalmente que a harmonia é o elo de ligação de toda uma classe, mas dentro dessa harmonia está a contribuição de todos, sem exceção, pois, para que o fim seja vitorioso, os meios também o deverão ser. Como se dão essa harmonia e a intenção? Todos sabemos de antemão o que devemos fazer em qualquer programação, mas, quando esse trabalho abrange muitos pontos a serem tocados, muitas influências a serem tomadas, estão portanto muitos interesses em jogo, e o conjunto que nessa hora não for coeso não verá, é claro, seu programa vitorioso. Como deve ser o processo de elaboração do plano? Em princípio, a escolha dos componentes, aqueles que forem realmente capacitados de emprestar solução aos seus próprios problemas. Feita essa escolha, vem a explanação, como em qualquer acontecimento terreno, mas, nesse momento, o conjunto já é ligado pelo sentimento de cooperação, muito apurado no meio cósmico, pois todo aquele que se propõe ao trabalho de redenção se dá com todo amor e benevolência. Assim, portanto, assentadas as bases, a cooperação vem espontânea. É preciso ter muitos elementos nesses empreendimentos. Todos têm seus afazeres específicos, tudo sempre igual ao que se passa no plano Terra. Todas as forças se juntam para um bem comum e, nessa hora, o plano Terra precisa de apoio tanto no seu físico como na moral dos seus habitantes. É preciso haver cooperação também desses habitantes tão confusos que se debatem no momento. Como será essa cooperação? Pela modificação das atitudes dos encarnados. É preciso acordar para as boas atitudes, para deixar que o plano Terra tenha seu potencial natural. O homem está investindo em sua intimidade, está vendo uma invasão no domínio natural do plano, sua forma física está sendo agredida. Então, a forma tem que ser preservada. Naturalmente, pois, para uma boa atuação, se faz necessária uma bela recepção. E, que podem oferecer os habitantes do plano Terra, senão a tristeza e a dor?
Seria necessário que todos se comprometessem nesse sentido, seria proveitoso que todos se irmanassem num só pensamento. Assim como são proveitosas as influências dos espíritos, assim também são as dos homens, pois formariam um conjunto e, quando duas forças se juntam, tem um resultado diferente. É necessário